Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso de um atleta muito bem sucedido, ganhou vários prêmios e medalhas, mas ele viu sua vida ir do céu ao inferno em questão de poucos segundos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa um like, um comentário e também não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Oscar Leonard Carl Pistorius nasceu no dia 22 de novembro de 1986, em Joanesburgo, na África do Sul. Hank e Sheila, seus pais, tiveram que tomar uma difícil decisão quando ele tinha apenas 11 meses de idade. Oscar nasceu sem a fíbula em nenhuma das pernas e também com os pés deformados. Com isso, ele precisou ser amputado abaixo dos joelhos. Mas isso nunca foi um problema para ele. Ele foi uma criança cheia de energia que conseguiu seu primeiro par de próteses para suas pernas quando tinha um pouco mais de 1 ano de idade. Quando ele tinha apenas 6 anos, seus pais se separaram e isso foi uma fase complicada para ele. Infelizmente, aos 15 anos, sua amada mãe morreu devido a uma reação a um medicamento. 1 ano depois, ele sofreu uma grave lesão em um dos seus joelhos quando jogava rugby, mas ele tirou algo positivo disso. Os médicos sugeriram que ele começasse a correr como parte de sua reabilitação. Em janeiro de 2004, poucas semanas depois de começar a treinar seriamente nas corridas, Oscar ultrapassou o recorde mundial paralímpico dos 100 metros rasos. Em junho daquele ano, ele recebeu seu primeiro conjunto de lâminas Flex Foot Cheetah de fibra de carbono, nas quais bateu o recorde mundial nos 200 metros nas Paralimpíadas em setembro. Oscar se destacou muito nas corridas. Com isso, alguns se perguntavam se ele estava recebendo um impulso injusto de suas extremidades artificiais. Em janeiro de 2008, após uma série de testes, a Associação Internacional de Federação de Atletismo anunciou que o Oscar estava realmente se beneficiando de suas próteses de corrida e o baniu de todos os eventos sancionados. Felizmente, a decisão logo foi anulada em um recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, que concordou que quaisquer vantagens obtidas pelo corredor eram compensadas pela maior dificuldade na partida das corridas e também nas curvas nas pistas. Seu talento e desempenho chamaram a atenção do mundo inteiro, e ele começou a competir em eventos de atletismo convencional. Em 2011, ele se tornou o primeiro atleta amputado a competir contra atletas não deficientes em um campeonato mundial de atletismo. Nesse momento ele era um fenômeno, ele quebrava recorde atrás de recorde, era muito bem visto por todos e também acabou se tornando a inspiração para os novos atletas. Ele conquistou o direito de competir nas Olimpíadas de Londres em 2012, tornando-se o primeiro atleta amputado a participar de uma competição olímpica contra atletas não deficientes. Ele disputou várias provas, alcançando as semifinais na prova individual. Infelizmente, alguns comportamentos de Oscar foram divulgados nas notícias e mostravam que ele estava passando por alguns problemas. Em 2009, ele se envolveu em um acidente com uma lancha. Algumas garrafas de álcool vazias foram encontradas no local e esse foi o motivo do acidente. Naquele mesmo ano, Oscar foi preso por machucar uma mulher depois de bater a porta nela em uma festa. Essas notícias eram esquecidas quando ele batia mais algum recorde. Em 2013, Oscar iniciou um relacionamento com uma modelo chamada Riva Steenkamp. Tudo parecia bem, até que a polícia foi chamada para a casa em que ele dividia com sua namorada, localizada em Petrória, no Dia dos Namorados daquele ano, 14 de fevereiro de 2013.
Quando a polícia chegou até o local, eles perguntaram o que tinha acontecido. O Oscar contou que no meio da madrugada ele acreditou que tinha um intruso dentro da sua casa e que esse intruso estava dentro do banheiro. Então ele pegou a sua arma e disparou 4 vezes. Só que o que ele não imaginava é que não tinha um intruso nenhum. Na verdade, era sua namorada que estava no banheiro. Então ele acabou se confundindo ali e acreditou que tinha outra pessoa na casa. Oscar Pistorius foi levado sob custódia policial e formalmente acusado de assassinato em um tribunal de Petrólea, em 15 de fevereiro de 2013. O julgamento, altamente divulgado, começou em março de 2014. O julgamento foi transmitido ao vivo via áudio e partes desse julgamento também foram transmitidas ao vivo pela televisão. Não havia júri, pois o sistema de júri na África do Sul foi abolido durante a era do apartheid. A declaração inicial do promotor observou que o caso foi baseado principalmente em evidências circunstanciais, já que não havia testemunhas oculares no momento que ocorreu o crime. Oscar deu uma linha do tempo do que aconteceu naquela noite. Por volta das 10 horas do dia 13 de fevereiro de 2013, estávamos no nosso quarto. Ela estava fazendo seus exercícios de yoga e eu estava na cama vendo televisão. Nesse momento, eu já tinha retirado minhas próteses. Depois que Riva terminou seus exercícios, ela se deitou comigo na cama e nós dormimos. Durante a madrugada, acordei, fui à varanda e fechei as portas de correr, as persianas e as cortinas da casa. No julgamento, a defesa disse que Oscar acordou por causa do calor e da umidade. Riva também acordou e perguntou se ele estava tendo problemas para dormir. Caminhando sem suas próteses, ele abriu a porta da varanda e trouxe um ventilador para tentar refrescar um pouco o quarto. Enquanto fazia isso, ele ouviu um barulho vindo do banheiro. Ele pensou que um intruso havia invadido a casa. Ele pegou sua arma debaixo da cama e sussurrou para Riva chamar a polícia. Ele disse que nesse momento estava muito escuro no quarto e que ficou com medo de ligar a luz. Ele acreditava que sua namorada estava deitada na cama. Como eu não estava com as minhas próteses, eu me sentia extremamente vulnerável. Sabia que tinha que proteger Riva e a mim mesmo. Eu acreditava que, quando os intrusos saíssem do banheiro, eu estaria em grave perigo. Eu me senti preso, porque a porta do meu quarto estava trancada e eu tenho mobilidade limitada quando estou sem minhas próteses. Disparei na porta do banheiro e gritei para a Riva ligar para a polícia, mas ela não respondeu. Quando cheguei à cama, percebi que ela não estava lá. Foi quando me dei conta de que poderia ser Riva quem estava no banheiro. Voltei ao banheiro chamando o nome dela. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Corri de volta para o meu quarto, abri a porta de correr e saí para a varanda e gritei por socorro. Ele colocou as próteses e tentou abrir a porta do banheiro com um chute. Quando isso não funcionou, ele voltou para o quarto e pegou um bastão. Assim, ele conseguiu fazer alguns buracos na porta do banheiro. Um dos painéis da porta se abriu, permitindo que ele alcançasse o interior e abrisse a porta. Ele encontrou sua namorada Riva viva, mas caída sobre o vaso sanitário. No julgamento, um vizinho de Oscar testemunhou que encontrou ele orando sobre o corpo de Riva quando ele foi ajudar depois de ser acordado pelo que descreveu como o som de tiros e uma mulher gritando. O vizinho testemunhou que a primeira coisa que ele se lembra é de Oscar dizendo: "Eu atirei nela. Achei que era um intruso. Atirei nela." Ele estava quebrado. Ele gritava, chorava e rezava. "Naquele momento eu vi a verdade", disse o vizinho. A defesa diz que ao atirar no que ele acreditava ser um intruso, ele acreditava estar agindo em legítima defesa. Ele não tinha intenção ou motivo para matar Riva. Segundo a defesa, se o assassinato de Riva não fosse intencional, segundo a lei sul-africana, ele não deveria ser considerado culpado de assassinato. O promotor-chefe afirmou que o assassinato foi premeditado e que Oscar atirou em Riva deliberadamente depois que eles tiveram uma discussão. "Você disparou 4 tiros pela porta, sabendo que ela estava parada atrás da porta do banheiro."
O testemunho da acusação foi em cima de testemunhas que falaram que ouviram gritos de mulher momentos antes de tudo isso acontecer. Então, a promotoria disse que os dois tiveram uma discussão e que o crime foi premeditado. Mas a defesa disse que não foi bem assim e que esses gritos que as pessoas ouviram não eram da Riva, e sim do Oscar, depois de descobrir o que ele tinha feito. Também foi contestado que as testemunhas ouviram foram tiros ou as pancadas de seu bastão quebrando a porta. Por fim, o promotor afirmou que o Oscar inventou uma bola de neve de mentiras, e ele exigiu que o Oscar enfrentasse as consequências de suas ações. O tribunal ouviu depoimentos sobre mensagens trocadas entre os dois. 90% dessas mensagens foram descritas como normais e amorosas, mas havia algumas de Riva acusando Oscar de ciúme e de ser possessivo. Em uma delas, enviada menos de 3 semanas antes do crime, Riva disse: "Às vezes tenho medo de você, de como você me ataca", e descreveu seu comportamento como desagradável. A promotoria tentou mostrar que os dois foram ouvidos discutindo antes do tiroteio. A primeira testemunha do estado, Michelle Bulger, morava a quase 200 quilômetros da casa de Oscar, mas afirmou ter ouvido Riva gritando atrás da porta fechada do banheiro. O engenheiro acústico Ivan Lin testemunhou que os testes sugeriram que se Riva estivesse gritando no banheiro, era praticamente improvável que seus gritos fossem ouvidos do lado de fora. Várias outras testemunhas também afirmaram ter ouvido gritos e também tiros. A defesa interrogou essas testemunhas, tentando estabelecer que, de fato, era Oscar gritando por socorro, e que esses sons explosivos vinham da porta do banheiro sendo arrombada por ele utilizando o bastão. Esse argumento foi reforçado por um casal que morava próximo à casa de Oscar. Eles testemunharam que naquela noite os dois ouviram um homem chorando muito alto e chamando 3 vezes por socorro. Ao longo do processo judicial, Oscar teve inúmeras explosões emocionais. Ele chorou muito no tribunal, ele gritou e ele até acabou vomitando. Teve um momento até que o julgamento precisou ser suspenso por um momento, já que ele estava praticamente fora de si. O promotor disse que durante o interrogatório com o Oscar, ele não demonstrou nenhum remorso, dando a entender que o que ele estava fazendo naquele momento do julgamento era apenas um teatro. Oscar passou por uma avaliação psicológica e foi dito que ele tinha um transtorno de ansiedade desde a infância. Foi dito que ele não estava mentalmente incapacitado a ponto de não conseguir distinguir o que era certo e errado naquele momento. Embora foi dito nessa avaliação que ele, naquele momento, sofria do transtorno de estresse pós-traumático e precisaria de cuidados psiquiátricos contínuos ou poderia se tornar um suicida. Sean Rins, gerente da Academia Internacional de Treinamento de Armas de Fogo, testemunhou no julgamento que Oscar tinha um grande amor por armas. Oscar disse a Rins que iria solicitar uma licença de colecionador. Rins também descreveu um incidente bem estranho que ocorreu com Oscar alguns meses antes do crime. Ele contou para o Rins que um dia estava na sua casa e escutou alguns barulhos estranhos. Então, naquele momento, ele entrou em seu modo defesa, ele sacou a sua arma, mas depois ele percebeu que era apenas a sua máquina de lavar que estava fazendo barulho. Oscar estava bem ciente das regras sobre o uso de armas na África do Sul e como lidar com intrusos. Em 21 de outubro de 2014, Oscar Pistorius foi condenado a no máximo 5 anos de prisão por homicídio culposo. Parte da pena poderia ser cumprida sob supervisão correcional, depois de cumprir um mínimo de 1/6 de 5 anos de prisão. Mr. Pistorius, please stand up. Not guilty and is discharged. Instead, guilty of the second alternative, that is the contravention of Section 120(3)(b). Did the accused fail to take the steps which he should reasonably have taken to guard against the consequence? Again, the answer is yes. Em 8 de junho de 2015, o comissário de Serviços Correcionais da África do Sul, chamado Zach Modise,
diz que o Comitê de Gerenciamento de Casos de Prisão havia recomendado que Oscar fosse libertado sob supervisão correcional em 21 de agosto de 2015, depois de cumprir apenas 1/6 de sua sentença. Em 19 de agosto, 2 dias antes de Oscar deixar a prisão, o ministro da Justiça enviou o caso ao Conselho de Revisão da Liberdade Condicional, dizendo que o Conselho de Liberdade Condicional não deveria ter começado a considerar a possibilidade de liberdade condicional de Oscar até que ele tivesse concluído 1/6 de sua pena. Em uma reviravolta no caso, em dezembro de 2015, a Suprema Corte de Apelação anulou o veredito de homicídio culposo e considerou Oscar Pistorius culpado de assassinato, concluindo que ele deveria saber que disparar uma arma teria matado quem quer que estivesse atrás da porta, independentemente se fosse a sua namorada ou um intruso, como ele achava que era. Em 6 de julho de 2016, a juíza condenou Oscar a 6 anos de prisão por assassinato. Embora a promotoria tenha pedido 15 anos, a pena mínima de prisão na África do Sul por assassinato. A juíza argumentou que ele já havia cumprido 12 meses de prisão pela condenação de homicídio culposo, e ele também estava arrependido do crime que cometeu. Em novembro de 2017, o Supremo Tribunal de Apelações da África do Sul acrescentou 9 anos à sentença, totalizando 15 anos após um recurso do governo. Oscar Pistorius era elegível para a liberdade condicional em 2023, mas foi negado no dia 31 de março. Ele não será elegível para a liberdade condicional novamente até agosto de 2024. Esse caso, envolvendo o Oscar e a Riva, teve um impacto significativo na África do Sul e, é claro, no mundo do esporte. O caso gerou debates sobre violência doméstica, segurança em residências e o uso de armas de fogo. A mãe de Riva disse aos apresentadores de um programa britânico de televisão que havia perdoado o Oscar durante o seu julgamento. Ela fundou a Fundação Riva Steenkamp para ajudar a prevenir casos semelhantes no futuro. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso delicado de uma pessoa pública, onde a maioria das pessoas conheciam sua história. Ele era visto até como inspiração para muitas pessoas, mas que acabou de uma forma bem trágica ali, toda a carreira bem vitoriosa que ele teve. Então é claro que foi um choque para todo mundo, ninguém conseguia imaginar que ele fosse capaz de fazer isso, mas fica aquela dúvida de que ele fez isso sabendo que a namorada dele estava atrás da porta, ou se ele realmente acreditava que tinha um intruso. A justiça não acreditou muito nisso. Primeiro acreditou, mas depois acabou tendo uma reviravolta, o que é bem comum, e até hoje ele permanece preso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse caso, se vocês acreditam que aquilo foi premeditado, que ele queria realmente tirar a vida da namorada, ou se foi apenas um erro que ele cometeu, já que ele acreditava que tinha algum intruso em sua casa. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem, e até o próximo.